anterior, por volta de agosto, eu trabalhava como entregador no centro da capital paulista. Sou da Zona Leste, resido em Vila Ipiranga e já fazia um tempo que estava nessa rotina de entregas. Nunca enfrentei grandes problemas, mas depois do que presenciei naquela noite, juro a vocês, nunca mais consegui ser o mesmo. Só estou compartilhando isso aqui porque já vi outros depoimentos estranhos e pensei que talvez alguém pudesse me compreender ou até já ter vivido algo semelhante. Vou relatar tudo. Era uma sexta-feira de chuva por volta das 23 horas quando recebi uma entrega de última hora. O destino era um edifício antigo na área da Praça da Catedral, desses com arquitetura colonial imponente, portas enormes de madeira, escura. Sabe aqueles lugares que parecem ter uma atmosfera peculiar? Pois é. Cheguei à recepção e o zelador me lançou um olhar meio estranho quando mencionei o número do apartamento. Ele parecia relutante, mas ainda assim permitiu que eu subisse. Apenas comentou para eu tomar cuidado, com uma expressão que naquele momento não me chamou muita atenção. Sobressaltei-me ao entrar no elevador antigo, que rangia e emitia um estalo metálico a cada andar percorrido. Já senti um calafrio, mas não dei importância. Ao chegar ao quarto andar, o corredor estava praticamente às escuras. 2 lâmpadas fracas tremeluziam, lançando sombras sobre as paredes. O aroma era o que mais se destacava. Um cheiro intenso de incenso combinado com algo que lembrava cera e um leve traço metálico impregnava o ambiente. Era estranho, mas segui andando até o número do apartamento. Foi então que notei que algo estava terrivelmente errado. A porta do apartamento estava semi-aberta, com uma tênue luz avermelhada escapando de dentro, parecida com a chama de uma vela. Pensei em bater, mas vacilei. Espiei para dentro e vi várias pessoas dispostas em círculo, sussurrando em um tom baixo e repetitivo, como se estivessem realizando algum tipo de cerimônia. O que mais me aterrorizou foi o latim. Não sei explicar como, mas o ritmo e a cadência lembravam os cânticos que aparecem em filmes antigos. Fiquei paralisado por alguns instantes. As figuras estavam todas encobertas por capuzes, vestindo túnicas escuras, formando um círculo ao redor de um símbolo desenhado no chão com algo que parecia ser um líquido rubro. Ao presenciar aquilo, senti algo comprimir meu peito. Quis me afastar e sair correndo, mas, ao dar um passo para trás, uma mulher do grupo me notou e veio em minha direção. Seu olhar era vazio, e seu rosto, embora jovem, parecia desgastado, com profundas olheiras marcadas. Sua mão, gelada e suave, agarrou meu braço e ela murmurou: "Agora você sabe o caminho. Ele te chamará de volta." Um arrepio percorreu meu corpo. Ela falou aquilo sem qualquer emoção, mas foi como se eu tivesse recebido uma sentença. Deixei a encomenda ali e praticamente disparei porta afora. Desceu as escadas, pois não queria esperar pelo elevador. E durante todo o trajeto senti que algo me seguia. Era uma sensação avassaladora, como se os olhos daquela mulher ainda estivessem fixos em minhas costas. Na semana seguinte, as situações se tornaram mais intensas. Comecei a ter pesadelos frequentes, sempre envolvendo aquele corredor sombrio e a mulher encapuzada. Eu revia o apartamento e ela me convocava a retornar. Em alguns momentos eu estava preso no elevador, em outros paralisado no corredor, escutando os mesmos murmúrios em latim. Acordava ensopado de suor, com a impressão de que havia alguém me vigiando no quarto, e aquela frase sempre ressoava em minha mente. Ele te chamará de volta. Com o passar do tempo, o que parecia ser apenas algo psicológico se transformou em algo físico. Em uma noite após mais um pesadelo, despertei com marcas de dedos no braço exatamente onde aquela mulher havia me agarrado. Não conseguia compreender como isso era possível, mas as marcas eram reais, como se alguém tivesse me apertado, com intensidade. Cheguei a pensar que estava enlouquecendo, mas as marcas continuaram surgindo, algumas vezes até no pescoço e nos ombros. Certa vez, o zelador do meu edifício comentou que me escutou falando durante a noite como se estivesse tendo uma conversa com alguém. Minha companheira, que dorme em casa ocasionalmente, também começou a perceber as marcas e os movimentos estranhos que eu fazia enquanto dormia.
Ela relatou que, certa noite, acordei sentado na cama, com os olhos arregalados, resmungando algo que ela não conseguiu decifrar. Após algum tempo, eu já não conseguia mais descansar direito. Sentia como se estivesse perdendo a lucidez. Sempre que fechava os olhos, via o símbolo rubro desenhado no chão, os vultos encapuzados e o olhar penetrante daquela mulher. Até que, em um momento final de desespero, resolvi pedir demissão e deixar a cidade. Tentei escapar na esperança de que isso pudesse resolver. No entanto, até hoje, mesmo após minha mudança, o medo e as vozes não cessaram. Ainda há noites em que acordo escutando aquele murmúrio, como se ela tivesse me marcado de alguma maneira. Para quem leu até este ponto, só tenho uma coisa a dizer: cuidado. Existem coisas nesta metrópole que não conseguimos compreender e nunca conseguiremos. A capital paulista tem um lado obscuro que poucos conhecem, mas que está bem ali, camuflado, aguardando quem ousar olhar mais de perto. Se você curtiu os relatos que trouxemos e deseja conferir mais conteúdos assustadores sobre o sobrenatural, não deixe de se inscrever em nosso canal. Ative as notificações para ficar por dentro de todas as histórias e junte-se à nossa comunidade dos pesadelos. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhando qual história te deixou mais arrepiado. Foi numa noite de agosto, daquelas em que as sombras parecem mais profundas e envolventes do que o habitual. Eu caminhava sozinho pelas ruas do bairro da Harmonia, minha área favorita da cidade, onde adoro explorar vielas e travessas discretas, sempre à procura de algo curioso. Aquela noite algo me conduziu até uma praça que eu jamais havia notado, mesmo após anos residindo por ali. Era um lugar pequeno, completamente desprovido de iluminação, com bancos antigos de concreto e árvores que projetavam uma penumbra espessa no centro. Ao percorrer a praça, notei um grupo de pessoas à distância. Estavam agrupados em um ponto, mais afastado, praticamente camuflados pelas sombras. Ao me aproximar, percebi que usavam capuzes negros, que encobriam parte de seus rostos, e cada um segurava uma vela rubra, que emitia um brilho inquietante, quase sobrenatural. Por um instante considerei me afastar, mas a curiosidade falou mais alto. Enquanto eu observava a cena, uma palavra ecoou e me fez gelar a espinha: Yomi. No Japão, esse termo se refere ao reino dos mortos, um conceito de nossa mitologia, que descreve Yomi como uma terra de trevas e almas desgarradas, um lugar do qual ninguém retorna. Fiquei paralisado. Aqueles sussurros graves e repetitivos, somados ao aroma penetrante de incenso amargo e a brisa gélida que cortava o ar, criavam uma atmosfera de arrepiar. Foi então que percebi que eles estavam traçando algo no chão. Era um círculo amplo, feito com um pó que parecia ser cinza. Dentro dele desenhavam 7 portais, formando uma espécie de passagem entre dimensões. Cada portal era distinto, exibindo um símbolo específico em sua parte superior, que me pareceu familiar por causa de livros antigos. Um dos símbolos lembrava um tori, o portal shintoísta. Outro ostentava o signo do yin-yang. Outro ainda trazia o selo de algum demônio ancestral. E assim continuavam. Eu não tinha a menor noção do que aquilo representava, mas parecia um ritual ancestral, algo que combinava elementos presentes em contos do folclore japonês, com símbolos que eu nunca havia encontrado antes. A atmosfera densa, o aroma de incenso e os sussurros em japonês arcaico despertaram em mim um terror como nunca havia experimentado. Em determinado instante, um dos integrantes do grupo fixou seu olhar diretamente em mim. Senti como se o tempo tivesse paralisado. Ele se aproximou devagar, com passos que reverberavam na minha mente, como se eu estivesse mergulhado em um transe profundo. Em sua mão trazia uma moeda antiga, pequena, gasta e repleta de símbolos enigmáticos. Ele a depositou em minha mão e murmurou algo quase inaudível, mas que compreendi perfeitamente. Não a perca. Agora você faz parte do caminho. Não, tenho clareza sobre o que ocorreu em seguida. Minha mente rodopiou, e o cheiro de incenso se intensificou, tornando-se quase insuportável por alguns instantes.
Quando recobrei a consciência, o grupo havia sumido. A praça estava deserta e silenciosa, como se nada tivesse ocorrido. A moeda, no entanto, permanecia em minha mão gelada e densa. Ela parecia vibrar como se possuísse uma energia própria. Após aquela noite, minha vida nunca mais voltou ao normal. Comecei a ter pesadelos. No primeiro deles, eu estava diante de um dos portais que vi no círculo. Do outro lado, figuras me observavam, murmurando meu nome e tentando me atrair para dentro. Uma delas se assemelhava a um Oni, um demônio japonês, com feições distorcidas e olhos que reluziam na escuridão. Ele me chamava com uma voz áspera e grave, prometendo liberdade e conhecimentos proibidos caso eu atravessasse. A partir de então, os pesadelos se tornaram cada vez mais vívidos e intensos. Desperto no meio da noite suando frio, com a impressão de que há algo ou alguém no quarto me vigiando. Em alguns momentos, avisto uma sombra no canto do ambiente, um vulto que some assim que tento focar nele. Contudo, a sensação de estar sendo observado não desaparece. A moeda que ainda mantenho comigo começou a alterar sua cor. Ela escureceu ao longo do tempo e agora parece mais densa, exibindo um brilho peculiar que surge na escuridão. Na noite passada tive o pesadelo mais aterrador de todos. Eu estava novamente na praça, no centro do círculo de portais, e o grupo encapuzado me cercava. Um dos membros retirou o capuz, revelando um rosto conhecido. Era o meu. Senti um medo avassalador ao encarar minha própria imagem com um sorriso vazio e olhos opacos. A figura, uma versão distorcida de mim mesmo, estendeu a mão segurando a moeda. No sonho, ele murmurou algo que parecia uma oração ancestral, e o círculo de 7 portais começou a reluzir intensamente, sugando tudo ao redor para dentro deles. Despertei com a moeda queimando na palma da minha mão, como se ela estivesse viva. Desde então tenho percebido uma presença cada vez mais intensa ao meu redor, como se algo tivesse retornado daquele ritual e estivesse aguardando o momento certo para se revelar. Se algum dia receberem algo que não faz sentido, não ignorem. Olá pessoal, me chamo Joaquim, sou de Picos, Piauí. Apesar de ser uma cidade pequena, por aqui é cheio de histórias envolvendo magia, bruxaria e, às vezes, coisas que seria melhor deixar no passado. Desde criança, escuto as lendas da região, relatos de pessoas que se perderam em rituais e de entidades que vagueiam entre nós. Eu nunca dei muita bola para isso, mas um acontecimento recente transformou minha vida e mudou completamente minha visão sobre o sobrenatural. Decidi compartilhar minha vivência e espero que, ao fazer isso, consiga entender melhor o que realmente ocorreu. Era uma tarde de domingo, em setembro. O dia havia começado calmo, mas com a chegada da noite, nuvens sombrias começaram a se aglomerar no céu, trazendo consigo um pressentimento que não soube decifrar naquele momento. Meu amigo de longa data, Cláudio, apareceu à minha porta com uma expressão angustiada, quase apavorada. Ele me revelou que uma parente próxima estava possuída e que um médium seria convocado para realizar um ritual de exorcismo. Eles precisavam de mais pessoas para ajudar, e ele me pediu para acompanhá-lo. No início, vacilei. Nunca havia participado de algo do tipo, e o pensamento de um exorcismo me deixava desconfortável. Contudo, a curiosidade e o desejo de apoiar meu amigo falaram mais alto, e acabei aceitando. Seguimos até a casa de Cláudio, onde sua família estava reunida, todos com semblantes de desespero e incerteza. A residência da mulher possuída ficava a aproximadamente 1 hora de Picos, isolada no fim de uma estrada de terra. À medida que avançávamos, a atmosfera ao nosso redor parecia se tornar mais opressiva. O cenário adquiria uma densidade incomum e os sons da mata, geralmente familiares, foram sumindo como se a própria natureza estivesse em suspenso. Um calafrio percorreu minha espinha, mas atribuí isso apenas ao nervosismo. Quando finalmente chegamos, a residência era uma construção modesta, com paredes desgastadas e um telhado que parecia à beira de ruir. Um odor forte de mofo e incenso saturava o ambiente. A energia naquele lugar era algo que eu jamais havia experimentado. Uma opressão no peito que dificultava cada respiração.
o que mais me perturbou foi o olhar dos vizinhos, que se agrupavam ao redor, sussurrando preces em voz baixa e acendendo velas brancas, como se isso pudesse afastar a escuridão que estava prestes a emergir. Fomos recebidos por um senhor idoso, pai da mulher. Seus olhos eram profundos e exaustos, como se carregassem o peso de toda uma vida. Ao adentrar a casa, avistei a mulher deitada no chão, amarrada com cordas grossas, enquanto um pano cobria sua boca. Seu olhar era vazio, como se estivesse mirando um abismo invisível. O médium chegou pouco depois, um homem corpulento trajando roupas brancas e portando adornos de proteção. Ele carregava consigo um feixe de ervas e havia montado um pequeno altar com velas e objetos sagrados. Enquanto ele se preparava, a mulher começou a se debater, e uma risada sutil escapou de seus lábios, carregada de escárnio e sofrimento. O som reverberou pelas paredes, ecoando como se um coro de almas atormentadas zombasse de nossa fragilidade. O médium deu início ao ritual, entoando preces e movimentando as mãos em gestos precisos, enquanto acendia as velas ao redor dela. A tensão era tangível. O incenso tomou conta do ambiente e uma névoa espessa começou a pairar no ar. Desperto no meio da noite, suando frio, com a impressão de que há algo ou alguém no quarto me vigiando. Em alguns momentos, avisto uma sombra no canto do ambiente, um vulto que some assim que tento focar nele. Contudo, a sensação de estar sendo observado não desaparece. A moeda que ainda mantenho comigo começou a alterar sua cor. Ela escureceu ao longo do tempo e agora parece mais densa, exibindo um brilho peculiar que surge na escuridão. Na noite passada, tive o pesadelo mais aterrador de todos. Eu estava novamente na praça, no centro do círculo de portais, e o grupo encapuzado me cercava. Um dos membros retirou o capuz, revelando um rosto conhecido. Era o meu. Senti um medo avassalador ao encarar minha própria imagem com um sorriso vazio e olhos opacos. A figura, uma versão distorcida de mim mesmo, estendeu a mão segurando a moeda. No sonho, ele murmurou algo que parecia uma oração ancestral, e o círculo de 7 portais começou a reluzir intensamente, sugando tudo ao redor para dentro deles. Despertei com a moeda queimando na palma da minha mão, como se ela estivesse viva. Desde então tenho percebido uma presença cada vez mais intensa ao meu redor, como se algo tivesse retornado daquele ritual e estivesse aguardando o momento certo para se revelar. Se algum dia receberem algo que não faz sentido, não ignorem. Olá, pessoal. Me chamo Joaquim, sou de Picos, Piauí. Apesar de ser uma cidade pequena, por aqui é cheio de histórias envolvendo magia, bruxaria e às vezes coisas que seria melhor deixar no passado. Desde criança escuto as lendas da região, relatos de pessoas que se perderam em rituais e de entidades que vagueiam entre nós. Eu nunca dei muita bola para isso, mas um acontecimento recente transformou minha vida e mudou completamente minha visão sobre o sobrenatural. Decidi compartilhar minha vivência, e espero que ao fazer isso, consiga entender melhor o que realmente ocorreu. Era uma tarde de domingo, em setembro. O dia havia começado calmo, mas, com a chegada da noite, nuvens sombrias começaram a se aglomerar no céu, trazendo consigo um pressentimento que não soube decifrar naquele momento. Meu amigo de longa data, Cláudio, apareceu à minha porta com uma expressão angustiada, quase apavorada. Ele me revelou que uma parente próxima estava possuída e que um médium seria convocado para realizar um ritual de exorcismo. Eles precisavam de mais pessoas para ajudar, e ele me pediu para acompanhá-lo. No início vacilei. Nunca havia participado de algo do tipo, e o pensamento de um exorcismo me deixava desconfortável. Contudo, a curiosidade e o desejo de apoiar meu amigo falaram mais alto e acabei aceitando. Seguimos até a casa de Cláudio, onde sua família estava reunida, todos com semblantes de desespero e incerteza. A residência da mulher possuída ficava a aproximadamente 1 hora de Picos, isolada, no fim de uma estrada de terra. À medida que avançávamos, a atmosfera ao nosso redor parecia se tornar mais opressiva. O cenário adquiria uma densidade incomum, e os sons da mata, geralmente familiares, foram sumindo,
como se a própria natureza estivesse em suspenso. Um calafrio percorreu minha espinha, mas atribuí isso apenas ao nervosismo. Quando finalmente chegamos, a residência era uma construção modesta, com paredes desgastadas e um telhado que parecia à beira de ruir. Um odor forte de mofo e incenso saturava o ambiente. A energia naquele lugar era algo que eu jamais havia experimentado. Uma opressão no peito que dificultava cada respiração. O que mais me perturbou foi o olhar dos vizinhos que se agrupavam ao redor, sussurrando preces em voz baixa e acendendo velas brancas como se isso pudesse afastar a escuridão que estava prestes a emergir. Fomos recebidos por um senhor idoso, pai da mulher. Seus olhos eram profundos e exaustos, como se carregassem o peso de toda uma vida. Ao adentrar a casa, avistei a mulher deitada no chão, amarrada com cordas grossas, enquanto um pano cobria sua boca. Seu olhar era vazio, como se estivesse mirando um abismo invisível. O médium chegou pouco depois, um homem corpulento trajando roupas brancas e portando adornos de proteção. Ele carregava consigo um feixe de ervas e havia montado um pequeno altar com velas e objetos sagrados. Enquanto ele se preparava, a mulher começou a se debater, e uma risada sutil escapou de seus lábios, carregada de escárnio e sofrimento. O som reverberou pelas paredes, ecoando como se um coro de almas atormentadas zombasse de nossa fragilidade. O médium deu início ao ritual, entoando preces e movimentando as mãos em gestos precisos, enquanto acendia as velas ao redor dela. A tensão era tangível. O incenso tomou conta do ambiente e uma névoa espessa começou a pairar no ar. Com o avançar do tempo, a situação começou a se agravar. O médium ficou mais agitado. Seus gestos tornaram-se frenéticos, e ele passou a falar ainda mais alto, invocando nomes de entidades e tentando retomar o domínio do ritual. No entanto, a cada palavra pronunciada, a mulher parecia ganhar mais força. Seus gritos transformaram-se em um brado assustador que ecoava por toda a casa. Olhei para os outros homens, todos tão paralisados quanto eu, e percebi que estávamos diante de algo que ultrapassava em muito tudo o que havíamos previsto. Foi então que ela começou a sussurrar. Vocês não fazem ideia do que estão enfrentando. Sua voz parecia um eco distante, cada palavra como uma lâmina afiada cortando o ar da sala. O médium hesitou e pude notar o medo emergindo em seus olhos. A temperatura na sala começou a cair, e uma sensação de opressão tomou conta do ambiente. Após horas de esforço exaustivo, o médium finalmente desistiu. Ele olhou para a mulher com uma expressão de desespero e declarou que não havia conseguido expulsar a entidade. Ao ouvir isso, a mulher começou a gargalhar novamente. Uma risada que parecia brotar de um lugar sombrio e assustador dentro dela. Naquele instante, percebi que o exorcismo não apenas havia falhado, como também atraiu algo ainda mais terrível. Ao sair, enquanto todos se dispersavam, olhei para trás e avistei uma sombra se movendo pelas paredes. Uma figura alta, encapuzada, com uma máscara negra. A sensação de estar sendo observado era sufocante. Assim que a figura desapareceu, tentei afastar aquilo da mente, mas as vozes começaram a me assombrar. Você também pertence a eles, sussurravam. Foi a primeira vez que realmente senti medo pela minha vida. Nos dias subsequentes, as coisas começaram a se tornar estranhas. Pesadelos intensos e assustadores se transformaram na minha nova realidade. Em um deles, vi novamente a casa, mas agora ela estava envolta por uma escuridão densa e opressiva. Rostos sem forma surgiam das sombras, me encarando com um ódio profundo e murmurando meu nome. Na noite seguinte, despertei no meio da madrugada sentindo uma pressão avassaladora no peito. Tentei levantar, mas algo parecia me prender ao lugar. Olhei em volta do quarto e vi uma figura imóvel no canto. Uma silhueta escura e viva, me observando fixamente. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. A figura desapareceu assim que a luz do meu celular iluminou o ambiente. Comecei a perceber que minha saúde estava se deteriorando. Surgiram manchas escuras em meu corpo, como se alguém tivesse me arranhado enquanto eu dormia. Febres intensas e inexplicáveis começaram a aparecer, fazendo com que eu suasse abundantemente, mesmo em temperaturas amenas. Os médicos não encontraram nenhuma causa.
apenas atribuíram isso ao estresse. Porém, algo dentro de mim sabia que não era só isso. Meus amigos e familiares começaram a notar as mudanças. As pessoas aos poucos se distanciaram, como se eu emanasse algo sombrio. O olhar de pena em seus rostos era insuportável, mas parecia que ninguém acreditava no que eu dizia. As vozes que eu ouvia se tornaram mais nítidas. Eu sentia que estava sendo perseguido. A situação só fez piorar. Comecei a ter visões frequentes da figura mascarada me observando, como se estivesse me vigiando atentamente, esperando o momento certo para me capturar. Um dia, ao sair para comprar pão, a avistei mais uma vez, parada do outro lado da rua, me encarando fixamente. A cada passo que eu dava, ela parecia se aproximar, como se estivesse me atraindo. Uma onda de desespero me dominou. Naquela noite, não consegui pregar os olhos. As vozes ecoavam intensamente, gritando em uma língua que eu não compreendia, mas que, de alguma forma, me soava estranhamente familiar. Em um momento de desespero, resolvi retornar à casa onde tudo havia começado, determinado a confrontar a entidade de uma vez por todas. Eu precisava entender o que estava acontecendo e como poderia me libertar dessa maldição. Cheguei à residência à noite, e o ar estava denso, envolto em um silêncio opressor. A casa parecia ainda mais sombria do que antes. As janelas estavam quebradas e a porta encontrava-se entreaberta como se alguém, ou algo, estivesse me convidando a entrar. A energia era avassaladora e o medo quase me imobilizou. Mas eu sabia que não havia volta. Precisava seguir em frente. No interior, encontrei o altar do ritual ainda montado com as velas derretidas e o ar impregnado pelo cheiro de mofo e desespero. Uma onda de tristeza profunda me envolveu. Tentei invocar a entidade questionando o que ela desejava. A resposta veio em um sussurro gelado, como uma brisa gélida que roçou minha pele. Você não deveria ter voltado aqui. Agora você nos pertence. Senti meu corpo paralisar. A figura mascarada surgiu mais uma vez, agora mais nítida, mais próxima. Ela me encarou com olhos vazios, e percebi então que não havia escapatória. O medo se converteu em uma batalha interna. Eu queria gritar, correr, mas estava preso àquele lugar enredado pela mesma força que dominara a mulher anos antes. Foi então que percebi. Precisava me libertar, não apenas da entidade, mas da própria maldição que me consumia. Com o pouco de coragem que ainda restava, comecei a recitar as preces que o médium havia usado. Era minha tentativa desesperada de reivindicar minha vida de volta, de afastar as trevas que haviam se alojado dentro de mim. As velas se acenderam novamente, uma a uma, como se uma força desconhecida me concedesse apoio. A figura mascarada hesitou, seu olhar se transfigurando em fúria. Senti uma onda de energia percorrer meu corpo e, com um grito ensurdecedor, expulsei a entidade que me dominava. Um clarão intenso iluminou o ambiente e a figura desapareceu. Quando tudo terminou, desabei de joelhos, exausto, mas tomado por um profundo alívio. Consegui enfrentar a entidade e recuperar minha vida. Ao deixar a casa, senti uma nova energia vibrando ao meu redor. A liberdade, enfim, era minha. Mas o custo dessa provação foi imenso. Hoje tento reconstruir minha vida. Porém, a marca que essa experiência gravou em mim é permanente. Vivo com a convicção de que há algo além do que podemos enxergar e compreender. A escuridão nunca está distante, e a linha que separa o mundo natural do sobrenatural é mais tênue do que se supõe. Se alguém já enfrentou algo parecido, peço que compartilhe sua história. É assim que conseguimos entender, e quem sabe, encontrar cura para nossas almas. Olá, pessoal. Me chamo Clara e sou pintora morando em São Roque, uma cidade que sempre me encantou por sua história rica e sua proximidade com o misticismo. Hoje, decidi compartilhar uma vivência que transformou por completo minha percepção sobre o sobrenatural. Pode soar insensato, mas juro que cada detalhe é absolutamente real. Tudo começou em uma manhã ensolarada de agosto. Eu buscava inspiração para uma nova série de pinturas, algo que capturasse a essência mística de São Roque. Resolvi explorar as matas nos arredores,
sempre falando sobre o poder criativo que a natureza oferece. Enquanto caminhava com a câmera na mão e o coração tranquilo, fui atraída por uma trilha discreta, rodeada por árvores altas e vegetação densa. Após alguns minutos de caminhada, parei em uma pequena clareira, onde encontrei um altar improvisado. Ele estava coberto por folhas secas e galhos, mas havia algo peculiar. Símbolos de corvos desenhados com o que parecia ser tinta preta, além de cruzes invertidas feitas de gravetos. O local tinha um ar sombrio, mas, ao mesmo tempo, uma energia vibrante e enigmática. Uma mistura de curiosidade e inquietação tomou conta de mim. Resolvi tirar algumas fotos para registrar o momento. Enquanto fazia isso, uma sensação estranha me envolveu, como se eu estivesse sendo vigiada. Não sei explicar, mas a atmosfera ao redor começou a se transformar. O ar ficou mais denso e, de repente, ouvi um bando de corvos grasnando acima de mim. Olhei para o céu e os vi voando em círculos, como se estivessem me alertando. Após os sinais, tentei evitar a floresta. Contudo, algo dentro de mim me atraía para lá, como um chamado impossível de ignorar. As noites de lua nova chegaram e notei que as pessoas do meu círculo social começaram a se afastar. As conversas sobre arte, vida e sonhos deram lugar a olhares furtivos e sussurros. Era como se todos estivessem cientes de algo que eu desconhecia. Uma noite, enquanto estava em casa, ouvi um barulho vindo de fora. Era o grasnar dos corvos, mas havia algo diferente. Não era um som aleatório, parecia uma convocação. Curiosa e ao mesmo tempo assustada, fui até a janela e vi uma figura encapuzada parada na esquina da minha rua. Sob a luz tênue da lua, o capuz ocultava seu rosto, mas senti claramente que ela me observava. Não consegui identificar os detalhes, mas algo em sua presença me causou um calafrio. Eu sabia, instintivamente, que aquela não era uma pessoa comum. Na semana seguinte, comecei a notar mais figuras encapuzadas nas noites de lua nova, sempre na mesma esquina, sempre me observando. Uma sensação de paranoia começou a tomar conta de mim, e a ideia de estar sendo vigiada se tornava cada vez mais avassaladora. Eu me questionava se aquilo era fruto da minha imaginação, ou se realmente havia algo acontecendo. Determinada a desvendar o que estava ocorrendo, comecei a investigar. Conversei com moradores locais sobre a possível existência de cultos ou seitas na região. Muitos mencionaram a Irmandade dos Corvos, um grupo envolto em rumores, que supostamente realizava rituais nas matas próximas. As histórias eram variadas. Alguns afirmavam que eram devotos dos corvos, outros que praticavam magia obscura. Em uma dessas conversas, uma senhora idosa me falou sobre uma lenda local. Ela explicou que os corvos eram vistos como mensageiros entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e que aqueles que os desrespeitavam poderiam atrair a fúria de forças sombrias. Ela me alertou para não subestimar aquilo e para ter cautela com os símbolos que eu havia encontrado. Fiquei abalada, mas, paradoxalmente, mais decidida a enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. As semanas se passaram e as figuras continuaram, me seguindo. A tensão estava se tornando insuportável. Comecei a notar mudanças em mim. Pesadelos incessantes, uma exaustão que não passava e, para minha surpresa, comecei a ouvir sussurros durante a noite. No início achei que fossem apenas reflexos da minha mente inquieta, mas logo percebi que as vozes eram reais, ressoando entre as sombras ao meu redor. O momento decisivo ocorreu em uma madrugada de insônia, quando fui até a janela na tentativa de respirar um pouco de ar fresco. Olhei para o céu e vi um bando de corvos voando em círculos mais uma vez. De repente, o grupo de figuras encapuzadas surgiu na esquina da rua. Um deles levantou a cabeça e me encarou fixamente. Senti uma onda de pavor percorrer meu corpo. Em um impulso, fechei a janela e me afastei. Tremendo incontrolável, no dia seguinte, decidi que era hora de me mudar. A ideia de abandonar São Roque, um lugar que sempre considerei meu lar, era profundamente dolorosa, mas eu já não conseguia mais suportar aquela situação. Com a mudança, esperava deixar para trás as memórias e os pesadelos que me assombravam. No entanto, a nova casa, em uma cidade diferente, não trouxe o alívio que eu esperava. Mesmo ali,
Os corvos continuaram a me perseguir. Ouço seus grasnados em momentos específicos da madrugada, como se estivessem me chamando. Às vezes tenho a sensação de que as vozes podem retornar, sussurrando segredos que jamais deveriam ser revelados. Passei a registrar tudo em um diário, na tentativa de encontrar algum sentido no que eu havia vivido. A cada dia, a cada acontecimento que eu anotava, a presença dos corvos em minha vida parecia se intensificar. O medo começou a se entrelaçar com uma fascinação estranha e inquietante. Eu, que antes apenas explorava o misticismo em busca de inspiração para minha arte, agora estava profundamente imersa nele. Aquilo havia se tornado parte indissociável da minha realidade. Em certas noites, tomada por uma inquietude avassaladora, eu pegava meu material de pintura e tentava plasmar a essência dos corvos em telas. Cada pincelada parecia ser uma tentativa de expurgar os demônios que ainda me assombravam. O resultado foi uma série de obras que retratavam a batalha entre a luz e a escuridão, cada tonalidade carregando um peso emocional que eu não conseguia descrever com palavras. Com o passar do tempo, compreendi que havia uma conexão inegável entre mim e os corvos. Eles não eram apenas uma presença constante, tinham se tornado parte intrínseca de quem eu era. Um dia, ao passear por um parque, encontrei um corvo ferido caído no chão. Em vez de me afastar, aproximei-me dele. Quando o toquei, uma onda de energia percorreu meu corpo, e percebi que aquele corvo não representava um presságio de azar, mas sim um símbolo de transformação. Resolvi levar o corvo para casa, cuidar dele e libertá-lo assim que estivesse recuperado. Essa vivência me fez compreender que, em vez de temer os corvos e o que eles simbolizavam, eu precisava abraçar a mensagem que traziam. O corvo se recuperou, e ao entardecer de uma noite de lua nova, eu o libertei. Ele alçou voo alto, tornando-se um símbolo de liberdade que representava não apenas minha superação, mas também o aprendizado profundo que aquela experiência me proporcionou. Hoje, ainda escuto corvos durante as madrugadas, mas já não sinto mais medo. Eles se tornaram meus guias e, de alguma forma, me ajudaram a encontrar minha verdadeira essência. Essa vivência me fez compreender que a linha entre o sobrenatural e a realidade é muito tênue. Em vez de temer, devemos respeitar e extrair aprendizados disso. Se alguém tiver histórias parecidas, adoraria ouvi-las. Precisamos nos apoiar e entender que, mesmo nas experiências mais sombrias, sempre há espaço para a luz.